Olá, gente querida. Hoje é 13 de agosto, quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. E nós estamos lendo esse belíssimo capítulo 18 do Evangelho de Mateus. O discurso de Jesus sobre a comunidade eclesial, sobre a igreja. Nos capítulos 5 a 7, Jesus já fez o Sermão da Montanha, o discurso do monte. No capítulo 10, o discurso sobre a missão. No capítulo 13, o discurso em parábolas. E agora, no capítulo 18, o discurso sobre a comunidade eclesial. A primeira parte do discurso trata, sobretudo, sobre os pequeninos, ser como criança, a humildade, o acolhimento, procurar aquele que se extraviou. E a segunda parte do discurso sobre a igreja trata especialmente do irmão, membro da mesma comunidade eclesial, e de modo especial do perdão, da reconciliação. Então, o texto de hoje é de Mateus 18, a partir do versículo 21, até o capítulo 19, versículo 1. E está organizado em 3 pedaços, 3 blocos. Versículos 21 e 22 é o diálogo de Pedro com Jesus. Versículos 23 a 35 é a parábola do empregado perverso, que Jesus conta. E, finalmente, o capítulo 19, versículo 1, é a conclusão do discurso sobre a igreja. Acompanhemos o texto. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida.
É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no judaísmo, muitas vezes se perguntava quantas vezes se deve perdoar. Um número razoável, pensavam eles, seria 4 vezes. Na pergunta de Pedro, Pedro vai muito além. Pedro fala de perdoar com generosidade, isto é, perdoar 7 vezes. Precisamos então ir ao livro do Gênesis, no capítulo 4, versículo 24. A famosa vingança de Lameque. Se a vingança de Caim será 7 vezes, a vingança de Lameque valerá por 77 vezes. Ora, o judaísmo, portanto, reflete a partir deste número. É um número, obviamente, simbólico, especial. Na resposta de Jesus encontramos algo interessante. O perdão deve estender-se até onde chega o desejo de vingança. Por isso Jesus diz 70 vezes 7. É um modo de dizer, é preciso perdoar sempre com generosidade, com abundância e de modo absolutamente desproporcional ao mal que foi recebido. Perdoar sempre. Uma das características fundamentais do cristianismo é a assimetria. Deus nos perdoa não porque nós o amemos. Deus nos perdoa simplesmente porque Ele é bom. Então, o perdão de Deus, a morte redentora de Cristo na cruz, é absolutamente assimétrica. Jesus morre na cruz por nós, como diz Paulo, enquanto nós somos ímpios e pecadores. É totalmente assimétrico o perdão cristão. Perdoar com generosidade e largueza até onde se estende e chega o desejo de vingança. Ultrapassar a vingança de Lameque com a generosidade do perdão. Para expressar isso, Jesus conta uma parábola, a parábola do empregado perverso. E na parábola aparecem contrastes extremos. Um servo deve ao rei, ao seu patrão, 10.000 talentos. 10.000 talentos significa 100 milhões de denários. Preste atenção. 100 milhões de denários. É uma cifra absolutamente impossível de ser paga. Só que outro empregado deve a este servo, versículo 28, 100 denários. Então percebam, 10.000 talentos, o que é equivalente a 100 milhões de denários, e 100 denários é algo infinitamente menos, uma cifra infinitamente menor. Quando o primeiro empregado é chamado diante do rei, ele não se recusa a pagar, mas ele pede paciência, pede um prazo. E o rei perdoa a sua dívida. Ora, se Deus perdoa generosamente as maiores dívidas, nós também não podemos negar o perdão. O mesmo empregado a quem foi perdoada esta dívida tão assombrosa não foi capaz de perdoar
o seu colega, e o jogou na prisão. Quando o rei sabe dessa notícia, fica irado, manda chamá-lo e o pune severamente. Minhas irmãs e meus irmãos, a consciência fundamental é que nós somos uma comunidade de perdoados. O grande ato salvífico, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o realizou no alto da cruz. De modo plenamente generoso e gratuito, ele morre na cruz por amor de nós. Um dia nós perdoamos, noutra ocasião nós somos perdoados. Ofensa e dívida é uma linguagem utilizada muitas vezes para expressar a ofensa, é essa linguagem da matemática, da dívida. No Pai Nosso nós pedimos exatamente isso. A atitude do patrão, portanto, é a atitude da compaixão, a misericórdia, a compaixão, mas ao mesmo tempo há algo importante. Quem foi perdoado deve também imitar a atitude do Deus que perdoa. A atitude da compaixão se transforma em pedagogia para que aquele que é perdoado aprenda também a perdoar. Por isso o patrão pergunta: não devias tu também ter tido misericórdia, como eu tive misericórdia de ti? Isto é, aquilo que o Senhor nosso Deus faz comigo, eu sou o perdoado por primeiro. Aquilo que Deus faz comigo se torna princípio para o meu comportamento com os irmãos. Essa é a justiça do reino. Essa é a justiça do Filho de Deus no Evangelho de Mateus. Não é a justiça retributiva. Isso vai aparecer com muita força no capítulo 20. Daqui a pouco, caminhando no Evangelho de Mateus, chegaremos ao capítulo 20. Os trabalhadores que receberão a sua paga. O trabalhador da última hora recebe a mesma paga daquele que começou muito cedo, porque a justiça de Deus não é meramente uma justiça retributiva. A justiça do Filho de Deus é a justiça da reconciliação com o adversário. É a justiça do acolhimento do pequeno, do extraviado, procurar quem está perdido, corrigir o culpado com amor, com misericórdia, com compaixão, mas também com verdade, perdoar o devedor. É a justiça da misericórdia, do dom e do perdão. É a justiça do Espírito Santo. Mateus quer nos ensinar que um amor que não perdoa não é amor de verdade. A grandeza de Deus é essa, de perdoar uma dívida incalculável. Por isso, no trecho de hoje, terminando o discurso sobre a igreja, Jesus deixa a Galileia e começa o seu caminho, o seu itinerário, a sua marcha para Jerusalém, para a cruz, para a morte, mas também para a glória e para a ressurreição. Aqui está o ato salvífico, amoroso, misericordioso de Deus por excelência. Aprendamos a pedagogia do perdão. Assim como Maria esteve aos pés da cruz, e ela também precisou entrar na escola do perdão. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço e até amanhã.